Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10 desta segunda-feira, dia 28 de julho. Rapaz, o Vasco da Gama chegando aí lá no sul e trazendo um pontinho, mas os dois que ficam estão na conta da diretoria. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, deixa seu comentário, seu nome, sua cidade, porque rola aquele abraço no final do programa. Acompanhe a gente também lá no Instagram, @Vasco10RD. E se for possível, compartilhe aí nossos links, né, os nossos vídeos com os amigos, com os colegas de WhatsApp, nos grupos, na família, para que eles conheçam o nosso trabalho e façam o nosso trabalho crescer, que é muito importante para a gente. Então, com esse empate, né, esse pontinho milagroso, o Vasco continua fora da zona de rebaixamento. Ufa, mais uma rodada aí, mas a diretoria tá no débito, porque a diretoria, cadê os reforços? Né, o Diniz claramente não tem opções no banco para colocar em campo, e o Vasco sempre perde no segundo tempo, é incrível. Você pode contar, o Vasco vai perder o jogo, se está vencendo vai empatar, se está empatando vai perder, sempre no segundo tempo, porque a outra equipe faz substituições, e o Vasco fica basicamente com os mesmos, ou se fizer substituições, a equipe vai cair drasticamente o nível, né? Porque nossos jogadores na reserva são brincadeiras. Ainda falando sobre isso, o Diniz também não dá chance à base, hein, cara? Porque se os jogadores que estão na reserva, eu não confio, eu já teria dado minutagem aos garotos, colocado os garotos aí, os potenciais, né, substitutos, para pelo menos estar no banco, para ganhando ali, né, ganhando aquele clima de profissional, e dar uns minutinhos para os jogadores. Com certeza temos jogadores na base que não fariam vergonha no Sul, até porque a base é que faz gol lá no Sul. Ryan fez 2023, o ano passado 24 o Lincoln fez gol, e esse ano o Ryan de novo fazendo gol do Vasco da Gama. Então a base é que manda lá no Sul, no Gigante da Beira-Rio. Os gigantes são os nossos garotos da base. Então essa história do Vasco sempre ceder o empate ou perder no segundo tempo é porque falta claramente reposição. Admar Lopes está na Europa. Vamos ver se vem novidades por aí. O Vasco precisa trazer aí pelo menos uns 3 reforços para o Diniz poder contar com jogadores no banco, porque esses que estão aí estão de araque, né? Nós estamos cheios de figurante no banco de reserva. Pode uma coisa dessa? Então preciso melhorar aí a diretoria do Vasco da Gama. Seu Diniz, coloca os moleques da base aí nesse rolo. Bota esses caras que você não confia, bota para treinar separado. É separado, cara, não tem jeito. Aí o jogador vai sentir na pele, não tô em separado, tô na real. Então vai ficar com a cara de pau mesmo de ficar lá apenas treinando para ganhar o seu salário. O clube fez o contrato, não tem jeito, né? Outro detalhe desse jogo aí, rapaz, a expulsão do Léo Jardim, o seu Flávio Rodrigues, um absurdo. Um absurdo do seu árbitro FIFA, né? O Flávio Rodrigues, que é de São Paulo, Santos, né? Então, assim, a CBF também vacila também, né? Porque tem uns confrontos que é complicado colocar. E aí, quando o cara é polêmico ainda, né? Como o seu Flávio acaba acontecendo uma situação dessa. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, qual o jogador foi expulso por cera? Nenhum. É claro que tá fazendo cera, o jogador alegador, beleza, vem a equipe médica, para o cronômetro, mostra, ó, parei o cronômetro e dá os minutos que for. Tem que dar 10 minutos de acréscimo, dá 15 minutos de acréscimo, dá o que for, porque a partida ficou parada. Ele não pode mandar o jogador se levantar. Eu, na posição do jogador do Vasco da Gama, eu na posição do Vasco aí, da comissão técnica, que vacila pra caramba, os caras perdidos pra fazer substituição, eu ali naquele momento entrava com maca. Então agora eu fazia o goleiro sair de maca, com colete cervical, com ambulância, aí pararia de vez mesmo o jogo pra fazer esse alarde todo. Mas deram mole. O Léo Jardim também não foi vendo até onde ia. O árbitro não quis saber, deu vermelho, e aí virou essa celeuma toda.
A diretoria também está na conta da diretoria, porque se a diretoria fizesse uma reclamação desde o jogo anterior contra o Grêmio, o Verratti recebeu 2 puxões dentro da área, pênalti claro, um deles foi claríssimo. Se reclamasse, se metesse o pau já desde outro jogo, esse jogo com certeza a arbitragem já viria pressionada. Tem que pressionar, cara. Aí hoje vai reclamar, né? Agora vão protocolar a reclamação e tal. Próximo jogo contra o Mirassol, mas a gente já tem desfalques, né? Já tem o PH, Paulo Henrique, que jogou um absurdo, né? A força física, a velocidade do Paulo Henrique é impressionante. Já não teremos o Léo Jardim, né, que vai complicar, né, a expulsão. O jogo lá contra o Mirassol lá dentro é difícil. E vamos ficar de olho no Verratti, porque o Verratti chamou a arbitragem de ladrão. No pós-jogo, ali naquela entrevista após a partida, Verratti falou, é ladrão, chamou de ladrão. Então, o Ministério lá, público, eles sempre vão em cima do Verratti. Tomara que eles passem o pano e fiquem ali numa multa e tal, mas pode complicar também para o Verratti. Outro detalhe, Diniz. Ô, Diniz, mais uma vez o Vasco com 10 jogadores em campo e você não tira o Verratti. Acabou que, para nosso azar e para o seu azar, o Verratti ajeitou a bola, deu uma assistência para o Carboneiro, né, no gol de empate. Então, assim, não aprende. Cara, o Verratti, ele não funciona no jogo que você vai jogar com transição. Não funciona. O Verratti perdeu alguns gols preciosos na partida, mas quando o Vasco mandou, o primeiro tempo o Vasco mandou em campo, o Verratti foi útil, teve ele fazendo a pressão, né? Um detalhezinho naquele gol que foi impedido, e tinha que esperar um pouquinho, né? Mas acontece mesmo a situação ali de gol. E depois que o Vasco perde um jogador, tinha que sair o Verratti. Faltava pouquinho, era para trancar a casinha. Jogadores mais compactos, jogadores que tivessem mais transição. E o Verratti não era esse jogador. Mais uma vez o seu Diniz erra e tomamos o gol aí. O empate foi justo? Foi justo. Mas numa situação esdrúxula, onde o Verratti acabou ajeitando a bola ali para o Carboneiro e gol dos camaradas. Então, não aprende, o Diniz. Vamos aprender quando? Quando é que você vai tirar o Verratti no segundo tempo, no momento de aperto ali, para segurar o jogo, né, e trabalhar com jogadores que sabem fazer transição? Essa é a crítica aí do momento, é a crítica que você precisa aprender e ver se corrige nas próximas partidas. O Vasco da Gama, depois da 17ª rodada, é o 16º colocado ali na portinha da zona, com 15 gols, com 15 pontos, 15 pontos tem o Vasco da Gama. O número de pontos igual ao Santos nos critérios de desempate. O Vasco está fora do Z4. Próximo jogo contra o Mirassol, lá dentro no Maião, né? E a gente fica aí aguardando, né? Vendo os desfalques aí, vendo o que acontece para esse jogo. Eu quero deixar meu grande abraço, rapaz, Ailton Sargento, mais uma vez, sempre presente nos comentários aqui, sempre fazendo a resenha com a gente, sempre tendo as visualizações. A galera de GQS chega junto aí, e Ailton Sargento tá falando, olha, tem que fazer uma limpeza geral. Concorda, Ailton? Tem que fazer uma limpeza geral. Esses caras aí que estão no banco de reserva, não estão jogando nada, bota para treinar a parte. Tem que fazer uma limpeza geral, trazer jogadores mais aguerridos, mostrar um time mais competitivo. É isso aí, Ailton. Tem que trazer um time, fazer um time mais competitivo. Dá para fazer um time competitivo com pouca grana, tá? Tem jogadores interessantes no mercado aí que não custam tanto, né? Mas o Vasco acha que tem que trazer jogador caro. Os outros times descobrem jogadores aí que ninguém conhecia. Esse Carboneiro mesmo, ninguém conhecia. Jogador do Racing, campeão aí sul-americano, né, pela Sul-Americana do ano passado. Mas o Vasco não consegue descobrir um jogador desse tipo, né? Vamos ver até onde vai a incompetência da diretoria do Vasco. Vou ficando por aqui. Você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa aquele alô pra gente, seu nome, sua cidade, né? Compartilhe nossos vídeos com os amigos, com a família, e lá no Instagram, @Vasco10RD, acompanhe a gente por lá também. Amanhã a gente volta com mais informações do Gigante da Colina. Um grande abraço para você. O Vasco é pra quem acredita.